estamos de volta com Hora Geral ao vivo pela Santa Cecília TV nesta manhã de segunda-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos? Vamos lá. A seleção brasileira de futebol feminino venceu dos Estados Unidos de virada por 3-2. A partida foi disputada ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vitória sobre a atual campeã olímpica teve 3 gols de Marta e coloca o Brasil como líder do torneio internacional. Com apenas 11 minutos, as norte-americanas já venciam por 2-0, mas a situação começou a mudar aos 18 minutos. Com vitória, o Brasil chegou aos 6 pontos e só vai cumprir tabela contra a China na próxima quarta-feira. Mais cedo, no mesmo estádio, a seleção chinesa goleou a Argentina por 6-0. Tudo bem, é um futebol feminino, né? Mas a Argentina ser batida pela China é uma coisa não tão normal, né? Apesar de que os chineses são muito mais centrados, né? Bom, nosso convidado de hoje, o Paulo Sérgio Barbosa, presidente da Praticagem de São Paulo. Paulo, bom dia. Bom dia, Douglas. Obrigado por estar aqui no Hora Geral. Obrigado. Eu já era para ter trazido o Paulo já há um bom tempo, né? Mais agenda, uma grande movimentação, mas nunca é tarde. Paulo, eu deixei já algumas perguntas no ar, você é quem vai responder. Por que Praticagem de São Paulo, se a praticagem e lógico, todo esse movimento de navios está aqui em Santos? Bom, a gente não pode esquecer, primeiro bom dia, né, aos nossos espectadores, a gente não pode esquecer que o São Paulo tem 2 portos, na realidade, né, Santos e São Sebastião. E a atividade de praticagem, as zonas de praticagem, como são chamadas, elas são todas elas regulamentadas pela Marinha do Brasil. E a Marinha, em 99, decidiu unir a zona de praticagem de Santos e a de São Sebastião. E aí, então, nasceu a praticagem do Estado de São Paulo. Por isso é que se chama praticagem do Estado de São Paulo. E outra coisa, Paulo, eu sou aqui de Santos, assim como você, o nosso amigo, o assessor da praticagem, jornalista respeitado, que é o Zé Rodrigues. Muita gente passa em frente à praticagem e não sabe que lá está a praticagem, que fica num belíssimo de um prédio, se não me engano, me corrija, de 3 andares, espelhado ali ao lado do Saldanha da Gama, na Orla, não é? Exato, exato. Nós estamos ali desde 1948. É porque é um prédio discreto, né? Então as pessoas passam e não se percebem ou não imaginam o que funciona ali. Exato. Agora, uma outra curiosidade, apesar de que as perguntas já estão surgindo no 3041-6777. O que seria do Porto de Santos, eu vou mais longe, hein? O que seria do Porto de Santos, que tem o título de maior porto da América Latina, se não houvesse a praticagem? Aliás, Santos é o maior porto do hemisfério sul. Do hemisfério sul. Olha, é um pouco difícil de imaginar e, ao mesmo tempo, fácil. A praticagem, a atividade do prático em si, ela basicamente é de assessoria aos comandantes. Ou seja, num mundo em que cada vez mais os navios estão maiores, dentro do mesmo espaço restrito, a atividade do prático, então, é conduzir aquela embarcação nesse espaço restrito com segurança. Então, a segurança é a palavra-chave da atividade do prático. Mas, ao lado disso, a gente foi desenvolvendo uma série de atividades que, no exterior, são exercidas pelas administrações portuárias. Mas aqui, no Brasil, como a gente ainda está numa fase ainda muito incipiente, essa atividade foi sendo exercida pela praticagem. O que é? Hoje em dia a praticagem ela recebe os navios, né? Ela anota a chegada dos navios, ela organiza todo o movimento, porque quem dá autorização da entrada é a administração portuária, é a CODESP. Mas quem organiza essa entrada... Ou seja, o trânsito. Exatamente, ela racionaliza, ela dá eficiência para isso, é a praticagem. Então fica fácil de imaginar se a gente não tivesse... Paulo, eu vou até ilustrar para que o telespectador possa entender e fazer as suas perguntas pelo 3041-6777. Eu, quando estava na outra emissora, eu cheguei a fazer uma reportagem sobre a praticagem, junto com o nosso amigo, o Pontes, Fábio Pontes. E eu fiquei assim impressionado do trabalho do prático, porque o prático, ele entra no navio em movimento.
Não é assim, né? Para o navio, põe uma escada aí, peraí, deixa eu subir. Pronto, pode andar o navio? Não, é em movimento, tanto para atracar como para zarpar. Desatracar, entendeu? E é um trabalho que eu julgo importantíssimo e de muita responsabilidade pelo seguinte, nós sabemos que o calado, ou seja, a profundidade do canal do estuário, não é um dos melhores. E aí exige uma preocupação muito grande, me corrija, Paulo, com relação ao prático, para falar para o comandante. Eu vou falar como eu penso, vai, 30 graus à esquerda, agora segue em frente. Não, agora 40 graus à direita. Pode, é toda uma cautela, porque você tem equipamentos, mas é a responsabilidade do prático de fazer com que o navio possa entrar e sair do porto sem nenhum tipo de avaria, né? Exato. Essa questão do equipamento é uma coisa muito interessante, porque a gente é muito questionado, muitas vezes, mas na era do GPS, né? Para que precisa de prático? Acontece que os equipamentos, na realidade, eles apenas nos dão subsídios, nos dão informação. Agora, o que fazer com essa informação é que é o problema, né? Então, o GPS, ele diz aonde o navio está, mas ele não diz, ele não é capaz de prever o que vai acontecer dali a 100, 200 metros. Ele só diz onde o navio está. Então, eles nos dão subsídios para que a gente possa, então, com aquela informação, conduzir o navio. É muito fácil de imaginar, por exemplo, esses navios que hoje frequentam o porto, qualquer pessoa que está na praia ou no calçadão lá na ponta da praia, vê passar aqueles monstros, né, 300, 335 metros, não é difícil de imaginar a inércia daquilo, né, para parar aqui. Então, se ele perde, e é uma máquina, né, uma máquina pode ter uma série de defeitos, o que vai acontecer se aquilo ali falhar, um leme ou uma máquina? Então, o prático tem que estar já na sua cabeça, além de ele estar conduzindo a navegação, ele já tem que ter na sua cabeça o que ele vai fazer se acontecer alguma coisa. Ele já tem que ter uma carta na manga, uma saída para ou evitar ou minimizar, porque é muito importante esse... como eu sempre brinco, é como o judô. A primeira coisa que o judoca aprende é cair. Depois ele vai aprender o resto, mas ele aprende a cair primeiro. E outra coisa, Paulo, o prático era obrigado pelo menos a falar acho que 2 ou 3 línguas, né? Não, na realidade... Ou só o inglês? O inglês. Todo mundo converge. É lógico que com o tempo, de tanta gente conviver com outras nacionalidades, a gente acaba aprendendo uma ou outra coisa, ordem de manobra, em outras línguas. Mas o inglês é o idioma comum para todos. Dos portos aqui na cidade de Santos, você diria qual o que seria mais dificultoso, o que daria mais trabalho para o prático? Seria o Porto de Santos ou não? Olha... Até pelo trânsito de balsas e embarcações. O Porto de Santos ele tem uma característica que é fácil, é só olhar ali no mapa que a pessoa vai poder notar. Ele é estreito e sinuoso e habitado dos dois lados. Então, essa é uma grande característica, porque depois que a gente passou ali a fortaleza para dentro, na eventualidade aí de um desgoverno, de uma falha mecânica, tem gente de um lado e gente do outro. Então, Paulo, quantos práticos existem hoje na cidade de Santos? Hoje são 51, sendo que tem mais 20 para entrar. 10 já estão em treinamento. Sim. E outros 10 aguardando. Não existe a hipótese de passar, vamos supor, 2 navios no canal do estuário? Existe isso? Tem. Eu pensei que pelo tamanho apenas um navio só. Não, é que hoje em dia está restrito, né, porque o que acontece? O espaço físico, ele é o mesmo, ele não mudou. E os navios, sim. Então, por exemplo, eu entrei na praticagem em 1994. Naquela época, os grandes navios que vinham a Santos estavam na faixa aí entre 200 e 250 metros. Eram os grandes navios que vinham aqui. Hoje nós já estamos com 335 e com perspectiva, caso o canal seja retornar às condições originais, 366 metros. Tem 2 aspectos que eu julgo importante a gente dividir essa informação com o telespectador do Hora Geral. Uma, que o prático também ele tem que estar em forma. Eu faço essa pergunta porque quando eu fiz essa reportagem da praticagem, eu depois analisei na hora. Eu subi praticamente o equivalente
a um prédio de 20 andares. Exato. Por quê? Porque você tem praticamente 10 andares até você subir daquela embarcação, da pequena embarcação, até o navio, e outra até onde está o comandante. Então, praticamente eram 20 lances de escada, seriam equivalente a um edifício de 20 andares aproximadamente. Exato. E isso é natural em cada embarcação. Então, você tem que estar em forma, né, Exato, Paulo? exato. Depende muito do tipo do navio e da condição, né? Por exemplo, os navios que carregam soja, os graneleiros, como são chamados, eles entram vazios para depois carregar e sair. Então, na entrada, geralmente, só para chegar-se no convés, para depois iniciar toda essa caminhada até a ponte de comando, é comum 10, 12 metros, só de costado, como a gente chama, ou seja, Sim. da lancha até o convés. Depois ainda tem toda essa... Então, realmente... Outra coisa, esses grandes navios, nós estamos na temporada de cruzeiro, a praticagem também que faz o controle deles? Sim, sim. Toda e qualquer embarcação, a não ser que seja dispensada de praticagem pela Marinha. Toda a atividade, no que tange a segurança da navegação, ela é controlada e disciplinada pela Marinha do Brasil. Por exemplo, chegou aqueles navios da Marinha que vão ficar aqui atracados no Porto de Santos, até para visitação. Eles também precisam do serviço da praticagem ou não? Os navios de Marinha, eles são dispensados, mas geralmente eles pedem a presença do prático para passar informações locais para o comandante. Então, ali já é um pouco diferente. Via de regra, quem manobra o navio é o próprio comandante. A gente apenas dá informação de local, Sim, condições de maré, tráfego, para que ele possa se posicionar. Diferentemente dos outros navios, onde realmente o prático, né, esse é outro ponto. O pessoal acha que a gente assume o comando. O comandante é sempre o comandante. Agora, por delegação dele, nós executamos a manobra. Então, na prática, é como se nós realmente assumíssemos o comando da embarcação, mas o responsável sempre é o comandante em toda e qualquer situação. mas o prático, me corrige, ele assume o comando na parte verbal, ele não põe a mão ali no instrumento. Esse né? é outro ponto, né? Que o pessoal acha que o prático... Deixa comigo, vamos lá, não é assim. No passadiço, ou ponte de comando, como as pessoas muitas conhecem, existe uma equipe, geralmente está o comandante, o timoneiro e um oficial que cumpre as ordens de máquina, etc. Então, esse time está sempre presente. O prático chega, troca informações com o comandante passa a condição do navio, o calado que ele está, se tem alguma dificuldade, alguma irregularidade não, mas algum problema de máquina, alguma coisa. O prático passa para o comandante o berço, para onde vai, qual o local da atracação, o dispositivo de reboque, quantos rebocadores vão ser usados, etc. O bordo da atracação, né, o lado em que o navio vai atracar. E a partir daí o prático começa a conduzir a navegação, exatamente de uma forma, eu sempre brinco, o prático é o autor intelectual do crime, ele só diz o que vai fazer. Faz isso, faz aquilo. Não, mais à esquerda. Agora, nós estamos conversando com o presidente da praticagem de São Paulo, o meu amigo Paulo Sérgio Barbosa. Paulo, o Luiz Fernandes José Menino acabou de ligar o 3041-6777 e fará a seguinte pergunta: a categoria é concursada ou contratada? Se é concurso, quando terá e quais os critérios? Bom, em primeiro lugar, é concurso, né? Quem regula, como eu já disse, é a Marinha do Brasil. Então, ela que chega e diz quantos práticos vão ter em cada porto, é o que a gente tecnicamente chama de lotação. É a Marinha que diz quantos práticos terão. E quando ela identifica que é necessário novos práticos, então ela promove um concurso em termos nacionais, mais ou menos como é um vestibular. A pessoa opta, faz uma escala de opção. Eu quero ir para Santos em primeira opção, Paranaguá em segunda, Recife em terceira. E depois, finalizado esse concurso, então, de acordo com o desempenho da pessoa, então ele é alocado de acordo com a sua opção. Se ele foi muito bem, ele vai para a primeira opção. Se não foi tão bem, assim por diante, até ele ir para a última opção dele. Então, esse é o primeiro ponto. O que é necessário? Ser oficial da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, ou ter
a licença de mestre Arrais, que é uma licença de amador. Esses são os requisitos: ter o segundo grau completo, aliás, perdão, nível superior, segundo grau era antigamente, agora é nível superior. Esses são os pré-requisitos. Agora, Paulo, existem mulheres práticas, falei correto? Sim. Uma mulher prática existe ou não? Existe. Nós temos aqui uma, que é a Letícia, e temos mais duas que virão, entre esses 20 que já estão selecionados, temos duas mulheres. A inserção da mulher na praticagem é uma coisa recente ou não? Na praticagem, é relativamente recente, sim, porque a coisa começou a se abrir mais, porque era um universo muito masculino, não só a praticagem, como a atividade de marinha mercante no Brasil. Lá fora já tem mais tradição da presença feminina, mas aqui no Brasil é relativamente recente. O Márcio Menezes do Embaré está fazendo uma pergunta que você praticamente também respondeu por outro telespectador, mas é importante você reiterar. O Márcio pergunta se há um treinamento para ser prático. Se sim, quanto tempo dura? Na verdade, o concurso, ele aprova, seleciona pessoas para a categoria, é até um nome engraçado, chama-se praticante de prática. O praticante em marinha mercante corresponde ao trainee. Então, ele entra, ele é recebido na praticagem e passa por um treinamento que aqui em Santos dura aproximadamente 15 meses. São mais ou menos 700 manobras que os praticantes têm que executar. Primeiro eles acompanham o prático para ver como é que é, isso durante 4 meses. Ao final desses 4 meses, eles passam então a executar as manobras. Ao final de todo esse processo, eles então são examinados. A Capitania dos Portos monta uma banca de examinação e essa banca então vai para bordo junto com o praticante, executa uma manobra e então aí ele é aprovado ou não. A partir de então ele passa a exercer a profissão. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho que, rapidamente, então, acho que dá tempo de responder a pergunta da Michele antes de chamar o intervalo. A Michele Guimarães do Catiapuã, até quantos anos a pessoa pode exercer a função? Olha, até os 70 anos, o prático, ele conta, vamos dizer assim, entre o número dos práticos daquela lotação daquele porto. Então, vamos dizer, Santos são 51 práticos, até os 70 anos ele conta. A partir dos 70 anos, ele pode continuar exercendo, mas ele já não, ele abre a vaga. O que determina ele continuar ou não? A partir, desde o tempo todo dele de profissão, ele tem que passar por exame médico. No primeiro período, até 50 anos, 3 anos, depois 2 anos e depois anual. Então, o prático, a partir dos 60 anos, o exame de saúde dele é anual. Enquanto ele tiver condições físicas adequadas, ele pode exercer a profissão. Vou pedir licença para o Paulo Sérgio Barbosa, que é o presidente da Praticagem de São Paulo, para a gente fazer um rápido intervalo. Na sequência, o Paulo responde outras perguntas. E é claro, nós temos aí os 2 perfumes da Beverly Hills para os nossos telespectadores que estão ligando e participando no 3041-6777. Rápido intervalo, já já eu volto com o Hora Geral.